Imagina seu filho passando por uma situação de emergência, onde tanto você como ele estão passando por uma instabilidade emocional. Ele, inclusive, uma instabilidade física, afinal de contas, é uma emergência, ele se acidentou. Como você conduziria esse atendimento? Por mais simples que ele seja, por mais simples que isso pareça, existem algumas coisas que são interessantes a gente abordar e a gente lembrar. Meu nome é Alan Lago, eu sou enfermeiro, bombeiro militar e agora a gente vai bater um papo sobre 5 dicas que eu considero muito importantes durante a prestação de um cuidado, de um primeiro socorro, principalmente quando realizado por um pai ou por uma mãe a uma criança, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que eu considero como mais importante é manter essa criança calma. Eu sei que muitas vezes vai ser difícil a gente fazer isso para uma criança, né? Manter a criança calma. Mas a voz do pai e da mãe já traz um conforto, já traz uma calma para essa criança. Não adianta querer manter a criança calma se os pais ou não estão desesperados, estão muito nervosos, ansiosos. Então, é uma espécie de via dupla, né? Você tá calmo, transparece, né? Demonstra essa calma para a criança e a criança, por sua vez, ela também vai se mostrar calma. Por mais que aquela lesão, aquele ferimento esteja doendo, por mais que ela esteja em uma situação desconfortável, se você mantém a calma, se você falar com calma, com tranquilidade, sem chorar, sem gritar, sem se desesperar com essa criança, provavelmente ela vai também manter a calma. Muitas vezes os pais terminam brigando com a criança porque uma criança caiu, por exemplo. Eu te avisei que você estava correndo, que ia cair, mas o acidente já aconteceu, essa criança já caiu, né? Brigar nessa hora não vai adiantar muita coisa, então é melhor que depois se converse, mas naquele momento se mantenha a calma. Segunda coisa, fale com a criança sentado, ajoelhado, mantenha o seu olhar na mesma altura que essa criança. Isso ajuda em que a criança ganhe confiança naquele atendimento e ela obedeça as suas ordens, né? Porque você vai talvez pedir para essa criança ficar sentada, ficar quieta, talvez você peça para essa criança deitar, talvez você peça para essa criança, né, sair daquele local. Enfim, se você consegue falar com a criança no mesmo nível, né, ou sentado ou ajoelhado, isso vai ajudar. Terceira coisa, use alguns equipamentos adequados. Quando eu falo de equipamentos adequados, eu digo assim, cada criança tem o seu tamanho e o seu dispositivo para ser utilizado naquela emergência tem que ser adequado. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma imobilização e eu vou usar uma tala, eu não vou usar uma tala de um adulto ou de uma criança maior em um bebê. E vice-versa, eu não vou usar um material que eu uso em um bebê em uma criança. Então, a gente tem que ter um pouquinho dessa noção. Ajudam muitos alguns equipamentos lúdicos, como curativos que são em forma de desenho, como alguns materiais que podem ser utilizados para distrair essa criança, como uma luva de procedimento em forma de balão, enfim. Quando eu falo de usar equipamento adequado, principalmente na parte técnica, você usar algum dispositivo de primeiro socorro específico para aquela idade, mas você também conseguir usar um lado lúdico das coisas e tentar distrair um pouco essa criança, tirando a atenção da lesão e levando a atenção para essa distração, para ela esquecer um pouquinho daquele mal, daquele agravo que ela está passando naquela hora. Evite postura infantil. Então, quando um adulto, né, principalmente um pai e a mãe, se depara com uma criança e vai prestar um atendimento, é normal assumir uma postura infantil, começar a falar tudo no diminutivo, afinar a voz, coisa linda, coisa fofa, não tá doendo. Então, assim, todas as vezes que o pai e a mãe faz isso, ele termina perdendo a confiança da criança e a criança começa a achar que aquilo é uma brincadeira. Então, a gente tem que ter uma medida certa. A gente pode usar alguns equipamentos que tornem aquele atendimento mais lúdico para distrair a criança enquanto você faz um curativo, enquanto você limpa o ferimento. Mas você também não pode se tornar o palhaço da história e a criança simplesmente perder a confiança em você e achar que aquilo tudo é uma brincadeira. E ela não vai te obedecer por conta disso, certo? Então, é interessante que a gente mantenha esse limite do que é distrair a criança com algo lúdico e do que é fazer aquele atendimento, uma coisa séria, uma situação de emergência, em uma verdadeira brincadeira, uma verdadeira palhaçada.
E por último, uma das coisas mais importantes é não minta para a criança. Esse não minta para a criança é uma lição de vida, mas em um atendimento de emergência é muito importante. Muitos pais terminam falando: ah, não tá doendo. Claro que tá doendo, a criança tá ralada, tá caída no chão. Ah, não vai doer. Claro que vai doer, você vai lavar um ferimento, a criança quebrou um braço, precisa ser imobilizada. É claro que vai doer. Se não fosse doer, não era uma situação de emergência. E não adianta mentir para a criança, porque em um segundo momento, se ela passar por aquela situação de emergência novamente, ela vai lembrar: meu pai e minha mãe mentiram para mim, porque eles falaram que não ia doer e doeu. Assim como numa vacina, por exemplo, vai doer sim, mas é uma dor que vai passar, é uma dor que poderia ser pior, é uma dor que você é forte, meu filho, você aguenta, e se vir outra dor dessa, tenha certeza que você vai superar. É mais interessante usar isso, né, a dor como um aprendizado, do que como uma oportunidade de mentir para o seu filho, tá bom? Gente, são 5 dicas, eu peço que você que está assistindo compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal do YouTube, isso vai ajudar essa informação a chegar para mais pessoas. Se tem alguma sugestão, pode deixar aqui embaixo na caixa de comentários, e continua me seguindo em outras redes. Eu tenho certeza que de alguma forma eu posso levar alguma informação que vai ajudar na criação de seu filho, principalmente essas situações de emergências que acontecem todos os dias. Um forte abraço e até a próxima!